A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como conhecê-la? Como experimentá-la? Como saber qual é o propósito específico de Deus para a nossa vida? Como saber que estamos no centro da vontade de Deus? Como saber se o que estamos fazendo é exatamente o que Deus estabeleceu para nós? Como saber que estamos realizando os planos do coração de Deus e não apenas os nossos próprios projetos? Como saber a vontade de Deus? Fica comigo que depois da vinheta continuamos com este tema. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, de 1 a 2, mostra-nos que o conhecimento da vontade de Deus é o resultado de um estilo de vida e não da perquirição humana. Nós experimentamos a vontade de Deus na medida em que vivemos os princípios estabelecidos pelo próprio Deus em sua palavra. No texto em tela, Paulo nos ensina 3 princípios para experimentarmos a vontade de Deus em nossa vida. Primeiro, a apresentação. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos aqueles que foram eleitos por Deus Pai, remidos pelo Deus Filho e selados para a redenção pelo Deus Espírito Santo, devem se consagrar a Deus numa apresentação voluntária e cheia de devoção. As misericórdias de Deus nos motivam à consagração do nosso corpo a Deus. Eles foram comprados com o sangue de Cristo e foram transformados em templos da habitação de Deus. Apresentamos a Deus não apenas as ofertas das nossas mãos, mas também o nosso próprio corpo. O nosso corpo é o objeto sagrado que apresentamos no altar de Deus. O nosso corpo deve ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A liturgia do templo será vã se o culto da vida não for vazado pela santidade. As ofertas que apresentamos no templo serão vazias de significado se não apresentarmos a Deus o nosso próprio corpo em sincera consagração. O culto racional que glorifica a Deus é aquele que procede de uma vida que se apresenta ao Senhor em santa consagração. Segunda, inconformação. E não vos conformeis com este século. O cristão é uma pessoa inconformada com o conformismo do mundo. O mundo não tem valores absolutos. O relativismo moral é aceito como norma. A ética situacional é a lei que rege o comportamento das pessoas. O sistema de valores do mundo é pautado não na verdade, mas na conveniência, não na justiça, mas no prazer, não na honestidade, mas no lucro. As pessoas vendem sua consciência por vantagens imediatas, burlam as leis e corrompem os tribunais por ganância. Praticam a violência e a imoralidade para satisfazerem seus caprichos egoístas. Esse sistema de valores está em oposição a Deus e à sua palavra. Como filhos de Deus, não podemos nos conformar com este padrão do mundo. O mundo está sempre mudando. O que era errado ontem torna-se certo hoje. O que era vergonhoso ontem é aplaudido hoje. Não apenas os valores absolutos são desprezados, mas também invertidos. O mundo, no seu afastamento de Deus, chega a ponto de chamar luz de trevas e as trevas de luz. Não podemos colocar o nosso pé nessa forma. Não podemos fazer parte desse esquema.
Nós fomos desarraigados deste mundo tenebroso e agora somos a luz do mundo, o referencial para uma sociedade que cambaleia trôpega e sem direção. Terceira, transformação. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente é o que o texto está nos ensinando. A inconformação é o lado negativo da consagração e a transformação, o lado positivo. Não somos conhecidos apenas como o povo que diz não ao erro e ao pecado, mas, sobretudo, somos o povo que vive uma vida positiva diante de Deus e dos homens. A transformação ocorre na nossa mente e, quando isso ocorre, a nossa mente é governada pela verdade. Essa transformação não é um arrebatamento emocional, nem uma experiência mística divorciada da urdidura da vida. Somos transformados na medida em que temos a mente de Cristo. Somos transformados na medida em que os valores absolutos da palavra de Deus norteiam a nossa mente, vida, conduta e relacionamentos. Nós podemos ser transformados porque temos um padrão absoluto. Jesus é o nosso modelo supremo. Ele é imutável. O mundo passa, os costumes mudam, os valores morais são corroídos pela decadência da sociedade, mas Jesus e sua palavra jamais mudam. Por isso, quando seguimos as pegadas de Jesus, não apenas somos transformados, mas também nos tornamos instrumentos para a transformação de outros e assim experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.